Os artrópodes foram uma das facções mais dominantes do jogo desde o início. A proteção da robusta armadura de exoesqueleto dá aos jogadores artrópodes um vasto campo para experimentar novas estruturas. O Spider exemplifica sucesso com seu conjunto completo de habilidades poderosas como Artrópode Único. Mas quão ruins são as aranhas? Hoje vamos falar sobre suas estatísticas, suas habilidades especiais e seu jogo para mostrar o quão poderosos eles realmente são. Mas antes de falar sobre todos os seus atributos destruídos, primeiro devemos falar sobre a coisa menos suprimida deles, seus atributos básicos. Embora as aranhas sejam um dos predadores mais eficazes do jogo, isso não é por causa de algo especial em suas propriedades originais. Na verdade, se alguma coisa, suas estatísticas fazem com que pareçam lamentáveis à primeira vista. Há um equívoco comum de que as aranhas são extremamente fortes para seu tamanho, e embora eles possam levantar 10 vezes seu próprio peso corporal, para ser honesto, isso nem é normal para sua classe de peso. O verdadeiro rei do poder, edifícios como formigas e besouros são várias vezes mais fortes. Na verdade, a maioria das habilidades das aranhas são feitas sob medida para permitir que as aranhas derrubem presas grandes, sem precisar ser fortes o suficiente para se limitar. Quando se trata de defesa, a aranha ostenta a armadura mais fraca entre os artrópodes. Embora mais próximo dos escorpiões, seu exoesqueleto é mais similar ao de lagartas macias e gordas. Sua fraqueza é a completa ausência de armadura, que é difícil para as aranhas se protegerem. Qualquer ataque direto de um predador pode acertá-los facilmente. Seu talento furtivo é seu único atributo notável, enquanto os outros são apenas medianos. É a média, claro. Algumas construções de aranha são realmente boas em mobilidade ou força bruta, e eu falei mais sobre isso no meu vídeo de lista de classes de aranha. O diferencial das aranhas reside não em seus atributos, mas sim em suas extraordinárias habilidades. As aranhas têm acesso a muitos benefícios poderosos que melhoram rapidamente suas habilidades de sobrevivência e combate. Vamos começar por revisar alguns dos menores. Os apêndices de uma aranha podem parecer discretos e, claro, não são nada de especial em comparação com as garras de um escorpião ou as pernas de um gafanhoto, mas há algo sobre isso. Eles têm pequenas garras nas extremidades, o que dá à aranha uma excelente manobrabilidade de escalada, semelhante à cauda de um lagarto, e as pernas da aranha podem ser quebradas se forem atacadas por um gancho para escapar de uma combo. Ao contrário dos lagartos, no entanto, perder apenas 12% das pernas é muito menor do que perder a única arma. No entanto, muitos jogadores nem sequer têm a coragem de mexer com a aranha no primeiro momento, devido à sua próxima habilidade. Com algumas exceções, cada aranha depende pelo menos parcialmente do veneno para aumentar sua capacidade de combate. Isso dá aos seus ataques dano adicional, tornando-a um dissuasor útil para a defesa. Mas mais importante, o seu veneno pode causar um efeito de estado paralisante, tornando suas presas imobilizadas para que sejam mais fáceis de transportar e comer. Devido aos atributos de força básica muito baixos das aranhas, este veneno geralmente precisa ser muito poderoso e ser capaz de imediatamente incapacitar seu alvo, deixando-o sem chance de contra-atacar ou fugir. Está bem, mas já chega de falar ao redor do cavalo. Todas essas habilidades são diminuídas em comparação com as habilidades especiais icônicas da aranha, a Spinneret. Neste canal, há algumas habilidades que eu menciono repetidamente que são destruídas por meta-definições. Uso de ferramentas, voo, uso social, ecolocalização, mudança de cor. Estes podem determinar a posição de um personagem na lista de níveis. Eu acho que a fiação da seda também se enquadra nessa categoria. Essa habilidade é como a aranha quebra o jogo. Entre as habilidades mais versáteis, suas múltiplas aplicações abrangem mobilidade, defesa, ataque e inúmeros casos utilitários essenciais para a sobrevivência. Vamos dividir isto. Os usos mais conhecidos são, é claro, armadilhas cibernéticas padrão. Um jogador aranha utiliza uma estratégia específica, criar uma armadilha em formato de teia, esperando que outros jogadores desavisados voem nela, ativando uma condição de estado quase imediata que redefine suas jogabilidades, diferente de impactos físicos. Mas quando se trata da utilidade da seda e das fiadeiras, prender presas realmente só arranha a superfície. Eu acho que a habilidade de tecer uma web cobre praticamente todos os aspectos do jogo de aranha e repudia completamente todas as desvantagens de seus atributos. Em geral, as aranhas não são tão ágeis. Seu grande abdômen é bastante volumoso e sem asas, e eles estão bem abaixo da média dos artrópodes. Mas a quantidade de opções de esportes adicionais que a Webspins lhe dá é louca. A seda pode ser usada para atravessar enormes fendas facilmente, pode ser usada para neutralizar completamente danos causados por quedas, pode ser usada para subir rapidamente de posições baixas e, em alguns casos, até para voar, embora não tenha muito controle de direção, também não requer asas volumosas. Em seguida, vamos falar sobre invisibilidade. Embora muitas aranhas tenham camuflagem decente, a Web elogia sua capacidade de se esconder de várias maneiras. A primeira é que ele permite que eles se escondam em lugares visíveis, ficando longe de lugares que os jogadores normalmente verificam. É difícil os olhos focarem, a menos que já saibam onde olhar, então apenas sentando em um lugar incomum, muitos jogadores nem percebem.
Mas se o jogador descobrir a presença de uma aranha, eles podem usar uma técnica avançada para se dar uma melhor chance de escapar. Movendo no controlador, dá para fazer a rede vibrar, proporcionando buffs obscuros, ajudando esquivas e reduzindo chances de ataque. A rede é um recurso essencial para aumentar o ataque de uma aranha. Além das armadilhas de teia, aranhas podem usar sua teia para melhorar as chances de caça bem-sucedida de diversas maneiras. As armadilhas de rede são mais úteis para estruturas voadoras, mas a rede também pode ser jogada como uma rede, visando os jogadores que estão agitando no chão de forma mais eficaz, essencialmente trazendo a rede para eles, em vez de esperar que eles vagueiem. Alternativamente, se você quiser ser mais extremo, a seda pode ser lançada como um projétil pegajoso, que mantém o oponente a uma distância segura, mas você não precisa usá-lo para se aproximar dessa fantasia. Mesmo o conceito básico de usar apenas um pedaço de seda para se amarrar à superfície oferece tantas opções de ataque durante a batalha. Deixe-me dar-lhe um exemplo. Swoop é um dos movimentos de ataque mais perigosos que um jogador pode usar em batalha. Eles são perfeitos para aproximar o alvo enquanto causam dano, mas se você perder, o momento do salto pode levar seu personagem a uma situação perigosa. O Swoop é muitas vezes visto como um movimento de assinatura da facção de gatos, e nestes casos, o pior cenário geralmente é simplesmente colocar-se no alcance de um contra-ataque. Mas para estruturas de classes de peso mais baixas, especialmente estruturas arbóreas, um ataque de salto irá levá-lo para a destruição. Para as aranhas, esse risco é completamente eliminado por uma corda de seda, o que significa que as aranhas saltantes podem atacar com super ganância sem precisar se preocupar com um posicionamento ruim. A seda pode até ser usada para se aproximar de ângulos não convencionais que o jogador não está acostumado a cobrir. Ideal para deixar a aranha saltar e atacar os pontos fracos de outras aranhas. Uma incrível habilidade de ataque e defesa, especialmente para as saltadoras que combinam seda com mobilidade explosiva, sem esquecer seu uso defensivo, como na construção de bases protetoras contra ameaças. Tecnicamente falando, uma armadilha de rede padrão assume essa forma, e, embora seja provavelmente a menos defensiva, e francamente deixa você vulnerável a ataques, jogadores habilidosos podem construir a rede de uma maneira mais defensiva se quiserem. Estilos como a rede da tenda oferecem mais cobertura à custa da visibilidade, mas se você quiser realmente maximizar sua defesa, a estratégia da aranha da Trapdoor é imbatível. Em vez de capturar oponentes com teias pegajosas, ele monta uma base reforçada com seda, controlando a temperatura interna e criando armadilhas como fios de tropeço do lado de fora para detecção precisa de inimigos. É verdade que não é tão preciso quanto os tipos de caça mais ativos. Agora, se você realmente quer enlouquecer um pouco, a maioria dos inimigos habituais das aranhas não vão te procurar debaixo d'água. Então, se você tiver coragem de mergulhar, você pode construir uma teia em forma de sino debaixo d'água e usá-la como seu acampamento base enquanto você procurar peixes e girinos. É um estilo de jogo de alto risco e alta recompensa, considerando quantos edifícios perigosos estão à espreita abaixo da superfície. Em geral, as aranhas têm um conjunto incrível de características e, com jogos inteligentes, podem subverter quase todas as fraquezas. No entanto, ainda existem algumas vulnerabilidades que podem ser exploradas por jogadores habilidosos, então vamos falar sobre seus duelos. O melhor oponente de uma aranha é claro, um inseto voador. Suas asas ficam facilmente emaranhadas nas redes e podem ser rasgadas quando tentam escapar. Para eles, ficar preso é quase certamente GG. Os répteis podem parecer que deveriam ter uma correspondência sólida com as aranhas, o que, claro, pode ser bastante injusto quando há uma enorme diferença de tamanho, mas para os répteis menores, as aranhas são uma enorme ameaça. A armadura de escamas é ótima para bloquear danos de corte, mas os presos podem penetrar em suas defesas e emitir mordidas devastadoras. Este jogo também realmente ajudou a entender a força da seda de aranha, porque mesmo os répteis de tamanho médio não podem se livrar dele facilmente. Os sapos, especialmente os sapos das árvores, são um jogo particularmente explosivo, porque as defesas de sapos e aranhas são muito baixas. Um movimento errado é o suficiente. Os sapos podem atingir aranhas com um golpe, e sua mobilidade explosiva dificulta a defesa das aranhas. Mas os sapos também ficam facilmente emaranhados nas teias de aranha quando pulam nas árvores, e, uma vez presos, as aranhas podem perfurar as defesas tão finas quanto o papel do sapo como se não fossem nada, causando paralisia imediata. Foi um jogo altamente volátil e surpreendentemente neutro, dado o baixo status de Amphibian. O besouro é um exemplo interessante. Eles são insetos voadores, mas devido à sua força ridiculamente alta e atributos defensivos, eles são um desafio que as aranhas precisam superar, mesmo apanhado pelas redes deles. Suas árvores são tão grossas que as presas da aranha podem ser impenetráveis, e são tão fortes que às vezes podem ser rasgadas, mesmo que estejam completamente envoltas em casulos de teia. Os jogadores de aranha são frequentemente presos lá, esperando que os besouros se libertem ou morram de exaustão. As aves são frequentemente consideradas o pior adversário de todos os artrópodes terrestres, mas, ao mesmo tempo, as armadilhas de malha de seda são muito eficazes contra inimigos voadores, e as aves não são exceção. Teias capturam pequenos pássaros cujas penas oferecem pouca proteção contra os fios fortes.
No entanto, se tiverem a oportunidade, o pássaro acabará com uma aranha fora de posição em um instante, e o bico blindado do pássaro não deixa a aranha nenhuma chance de contra-atacar. Exterminar uma aranha rende experiência aos pássaros, que também saqueiam os insetos presos nas teias. Um dos piores jogos de uma aranha foi contra um morcego, o que é surpreendente porque é outro tipo de flyer. Isso ocorre porque a técnica de 2 jogadores da aranha deve ser usada para reações. Então, se a aranha não vira um inimigo chegando, ela pode facilmente obter um tiro antes de ter a chance de reagir. Isso os torna particularmente vulneráveis a edifícios com capacidades de ecolocalização, pois eles podem atacar na escuridão total, dando às aranhas nenhuma chance de detectar um ataque entrante antes que seja tarde demais. No final, isso não combina em si, mas outra fraqueza da aranha são as tempestades. Eventos climáticos severos têm um impacto muito maior na aranha teceladora do que a maioria dos personagens, pois ventos fortes e fortes precipitações podem desativar a teia, se não destruí-la completamente. Tudo isso para dizer que, se você tirar a seda, as aranhas giradoras são na verdade uma miscelânea verdadeira quando se trata de sua capacidade de sobreviver no metaverso. Mas com a entrada das fibras, muitos deles saltam dos níveis médios e baixos para os níveis superiores, especialmente as aranhas saltadoras, por assim dizer, os níveis superiores. Muito obrigado por acompanhar e, como sempre, desejo muita sorte para você.